Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Então eu quero usar aí o texto de Mateus capítulo 14, o texto será projetado, e nós vamos refletir submissos a este tema, sobre as águas. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional. Se você está com um dispositivo eletrônico, é só você selecionar NVI. Se você está com a sua Bíblia analógica em papel, pode mantê-la aberto, pode acompanhar e também teremos aqui o texto disponível através da projeção. Eu leio a partir do verso 22 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Diz-nos assim a palavra de Deus: Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Pai, nós estamos diante da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos guie à tua verdade. Fale a cada um de nós e a todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é um texto conhecido. Nós já não apenas o lemos, compartilhamos, já o vimos sendo de alguma forma exibido, interpretado. É uma das mais belas narrativas bíblicas que fala essencialmente sobre oração e sobre fé. E o que nós encontramos aqui são 3 movimentos de oração. O primeiro movimento de oração é feito pelo próprio Senhor Jesus. O verso 23 diz que, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Esse é o primeiro movimento registrado nesta parte do texto que nós destacamos, o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, tratando sobre oração. Jesus se despede da multidão, sobe sozinho ao monte para ali orar. O segundo movimento é de Pedro. O verso 30 diz que, ao afundar, ele clama: "Senhor, salva-me." Essa é uma oração de desespero, de aflição. Muitos já fizemos esse tipo de oração. Sabe quando a vida está nos tragando? Quando estamos diante de um abismo existencial, e aí nós gritamos: "Misericórdia, Senhor." Ou então aqueles que gritam assim: "Sangue de Jesus tem poder." É quando a coisa fica feia, se agiganta diante da gente e desesperadamente nós então clamamos: "Salva-me, Senhor." Mas há um terceiro tipo de oração registrada aí no capítulo 14, no verso de número 28. Quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, e que então
tem como resposta do próprio Senhor Jesus: olha, não se atemorizem, sou eu. O que Pedro faz? Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Se é o Senhor mesmo que está aí adiante, me autorize a colocar os pés sobre as águas e caminhar em direção ao Senhor. Olha que coisa interessante. Pedro não age por impulso. Ele não simplesmente sai do barco e se lança sobre as águas. Ele primeiro pede: Senhor, me autorize, conceda-me condições para então deixar o barco, colocar os meus pés sobre as águas e caminhar em direção ao Senhor. E aí o Senhor, então, ouvindo Pedro, diz: venha. E o texto diz que Pedro então coloca os seus pés sobre as águas e começa a andar sobre as águas. E vai andando até o momento em que começa a afundar. Afundando, grita: salva-me, Senhor. E o Senhor, com misericórdia, estende as mãos e levanta Pedro sobre as águas. Só que assim que levanta Pedro sobre as águas e devolve então Pedro à condição de proteção, os ventos se cessam, o mar bravio se acalma e ele então se dirige a Pedro e pergunta para Pedro: por que você duvidou? Pedro duvidou de quê? Pedro duvidou de quem? De Jesus não foi? Óbvio. Porque no instante em que ele começa a afundar, ele clama exatamente a Jesus. Ele sabe, até porque ele já havia contemplado o poder de Cristo Jesus sobre a natureza, e diz: salva-me, é só o Senhor agora que pode me tirar dessa enrascada. Então não há dúvida alguma no coração de Pedro a respeito de Jesus, da capacidade de Cristo Jesus. Então, não resta outra resposta senão Pedro duvidou de si mesmo. Pedro duvidou que mesmo autorizado por Cristo Jesus, seria capaz de andar sobre as águas. Então grave isso. Fé não é apenas acreditar que Jesus pode. Fé é também acreditar que quando Jesus diz para você: você pode, você pode. Quando Jesus diz para você: você pode, é porque você pode. Fé não é apenas acreditar que Jesus pode. Fé também é acreditar que autorizados e abençoados por Jesus, nós também podemos. Porque Jesus não faz uma pegadinha com Pedro. Pedro, vem. E aí ele olha para os anjos e fala assim: olha lá, vai afundar, ó, fica esperando aí, fica esperando. Não, Jesus diz: vem, porque Jesus sabia que, autorizado por ele, Pedro sim podia fazer o impossível. Podia sim colocar os seus pés secos sobre as águas e continuar andando sobre as águas. E Pedro acreditou nisso, tanto acreditou que se lançou sobre as águas e continuou andando sobre as águas até que chegou um determinado momento em que ele duvidou. E quando duvidou, começou a afundar. Essa experiência nos ensina algo que nós não podemos esquecer. Fé é crer que Jesus pode. Fé é crer que Jesus acredita em você. E fé é crer que autorizados e abençoados por Jesus, nós também podemos. Agora, eu preciso fazer um destaque aqui. Isso não significa que você e eu estamos autorizados ao nosso bel prazer sair por aí tentando andar sobre as águas. Porque não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que nós só podemos fazer aquilo que Jesus diz que nós podemos fazer. Nós só podemos fazer aquilo que, autorizados e abençoados por Jesus Cristo, nós podemos então fazer. Nós só podemos fazer depois que Jesus olha para nós e diz assim: venha, porque do contrário é atrevimento nosso.
é autossuficiência, é arrogância. O que nós podemos fazer é aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer, nada mais, nada menos. E eu preciso destacar isso por quê? Porque tem muita gente afundando nos seus projetos, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Por quê? Porque estão singrando mares com seus pés sobre as águas, sem que do outro lado Jesus disse: venha, tenha a minha bênção, tenha a minha autorização, tenha a minha companhia. Tem muita gente trafegando pela vida sem a bênção e sem a companhia de Cristo Jesus. E por isso estão afundando na sua travessia. Pedro faz uma oração ousada, muito ousada, mas faz essa oração submissa à vontade de Cristo Jesus. Faz essa oração submissa à autoridade de Cristo Jesus. E isso ilumina profundamente a nossa experiência de oração e a nossa experiência de fé. Porque nós acabamos de aprender que fé é crer que Jesus pode, fé é crer que Jesus acredita que a gente pode, e fé é crer que autorizados e abençoados por Jesus, nós também podemos. Está claro isso? Então, com essa compreensão, eu quero te convidar a ir para outro lugar das Sagradas Escrituras. Um texto que você conhece muito bem. Antes de colocar aí, Verônica, segura aí, eu quero que você complete a frase. Só para você atestar que eu disse que você conhece muito bem. Todas as coisas contribuem. Muito bom, pode colocar a Verônica para a gente. Esse é um trecho do capítulo 8 do texto que Paulo escreve aos Romanos. É o versículo de número 28. Que a gente conhece muito bem. Só que eu gostaria de, nessa manhã, oferecer para você outras formas de leitura e de compreensão deste texto. E sobre a forma através da qual Jesus age nas nossas vidas. A primeira possibilidade de leitura é justamente essa que a gente acabou de recitar, que está em algumas traduções, como a que está exposta, revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que essa tradução sugere para nós? Que os acontecimentos e as circunstâncias da vida, por si só, se organizam em nosso favor, como se o universo conspirasse na direção daqueles que amam a Deus. É isso que a gente acabou de ler. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é como se houvesse uma inteligência por trás das circunstâncias, por trás das coisas, e tudo isso conspirasse para o bem daqueles que amam a Deus. Como o caso do indivíduo, que atrasado 1 minuto, perdeu o ônibus. Chateado, teve que ficar ali aguardando mais 40 minutos o próximo ônibus. Alguns de nós já passamos por isso, né? Só que esse rapaz ficou sabendo que instantes depois, mais adiante, aquele ônibus que ele perdera fora alvo de um assalto. Todos os que estavam no ônibus foram assaltados, menos ele, que perdeu o ônibus. Aí alguém ouviu a história e disse: louvado seja o nome de Deus. Perdeu o ônibus, mas foi livrado do assalto. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que eu fico incomodado, porque, peraí, ninguém naquele ônibus amava a Deus? Só aquele indivíduo.
Ninguém mais tinha temor, fé, uma postura de piedade com relação a Deus. Difícil, especialmente considerando o nosso país, cujo 81% da população é cristã. Pesquisas recentes apontam que, inclusive, o povo brasileiro, a despeito da sua configuração religiosa, crê que há um Deus sobre tudo e todos. E o segundo insight dessa pesquisa é: amanhã vai ser melhor. Porque, afinal de contas, tem um Deus atrás de tudo, atrás de todos. Então é impossível a gente considerar que um ônibus abarrotado, sendo assaltado, não houvesse ninguém mais ali que amasse a Deus. Então, essa visão, a partir de uma leitura literal do texto, torna as coisas como protagonistas. E aí Deus vira um espectador. Só que, quando a gente lê o texto sagrado, e não apenas um trecho do texto fora do contexto, para algum pretexto, a gente vai perceber que não está muito em concordância, distorce um pouco a fé e empobrece a nossa espiritualidade, a nossa experiência com Deus. Então eu queria te convidar, é um convite, você não é obrigado a deixar de lado, pelo menos temporariamente, a tradução que nós acabamos de utilizar. E eu quero sugerir uma segunda tradução. A segunda tradução vai ser projetada, diz assim, é da NVI. A anterior, por favor. Isso. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mudou por completo o negócio aqui. Agora não são mais as coisas. Agora as coisas não têm mais a inteligência. Agora as circunstâncias não são mais protagonistas. A vida, o seu cosmos, a sua regência não age conspirando em favor do bem daqueles que amam a Deus. Aqui nessa leitura, segundo a sugestão de interpretação desse texto que está lá na NVI, diz que há um Deus atrás das circunstâncias. E esse Deus que está por trás de tudo manipula as circunstâncias. Não é isso que o texto está dizendo? Deus age em todas as coisas. E Deus faz isso baseado no propósito dele. E você não só ouviu, como certamente alguns aqui já disseram. Aconteceu porque, afinal de contas, Deus é soberano. E Deus sabe o que faz. E se Deus sabe o que faz, e se eu fui roubado, é porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. E se Ele permitiu que aquilo acontecesse, é porque Ele tem um propósito maior por detrás disso. Eu posso não entender, eu posso não enxergar, mas eu creio, Deus tem um propósito. Se eu perdi meu emprego, Deus tem um propósito. E aí eu nutro no coração a expectativa, a esperança que esse propósito é algo melhor para mim. Afinal de contas, Jeremias 29:11 diz que os planos de Deus não são para causar dano algum. Então, eu perdi, mas essa perda, dentro dos propósitos de Deus, eu creio, é para abrir adiante uma porta maior, algo melhor. Se eu recebi um diagnóstico médico ruim, Deus tem um propósito. Quem sabe Deus deseja, através dessa enfermidade, dessa doença, salvar alguém. Eu, inclusive, já ouvi colegas pastores em sepultamento falar isso. Deus levou esse para salvar aquele. Eu particularmente fico um pouco incomodado. Porque Deus é como um manipulador. Ele está orquestrando e mexendo com as engrenagens da existência
ora favorecendo uns e ora deixando com que outros sejam prejudicados. Ora abençoando uns, ora deixando que outros sejam amaldiçoados. É mais ou menos como se Deus acordasse de bom humor para alguns e de mau humor para outros. E essa ideia colide com o meu coração e não me faz muito bem. Porque se a gente vai colocando o dedo de Deus em algumas coisas, a gente vai acabar sendo obrigado a colocar o dedo de Deus em outras coisas. Porque se ele curou aqui, por que ele não curou aqui? Se ele salvou aqui, por que ele não salvou aqui? Porque enquanto está dando tudo certo, ótimo, glória a Deus, Deus está me abençoando. E agora, quando der errado? Enquanto estamos tratando a coisa dentro de algo mais generalizado, até que vai. Mas quando a gente pega situações muito singulares, a gente começa a ter algumas dificuldades. Porque se Deus é poderoso, se Deus sabe de todas as coisas, e Ele está vendo um indivíduo caminhando em direção a uma criança, com propósitos de gerar dano físico, emocional, psicológico naquela criança, e não faz nada, eu começo a ter uma dificuldade com esse Deus. Porque certamente nesse exato momento nós temos alguma mãe dentro de uma unidade de pronto atendimento médico no nosso país orando em favor da sua filha, do seu filho. E é uma oração justa. Só que, se na lógica do texto em que Deus age em todas as coisas, Ele cura aquela criança, Deus vai ter que prestar contas para milhares de mães judias que durante o período de Auschwitz, em que o regime nazista subtraiu dos braços das mães e daquelas mulheres as suas crianças indefesas, macularam aquelas crianças, maltrataram aquelas crianças e sacrificaram aquelas crianças sem qualquer tipo de interferência divina, Ele vai ter que responder: por que o Senhor curou hoje uma criança na UPA e não salvou uma criança de uma mãe que naquele exato momento da história clamou em favor? Eu só estou trazendo uma colisão a partir de um viés ético, moral, divino, olhando a partir de uma leitura literal de um texto que diz que Deus age em todas as coisas. Como eu disse, se está tudo dando certo, glória a Deus por isso. Mas quando começa a dar errado, Filipenses, inclusive, intitula uma obra-prima dele, dizendo o seguinte: a gente começa a ficar decepcionado com Deus. Porque Deus, numa boa, o Senhor foi permitir isso por qual razão? O Senhor mata um para salvar o outro? Não é mais fácil clicar o dedo e salvar o outro sem ter que matar um? Concorda? Então, eu tenho dificuldades com essa interpretação e tenho dificuldades com esse Deus apresentado através dessa tradução. Mas graças a Deus, há uma terceira possível tradução que eu prefiro, me inspira e me instrui. E nela o texto é entendido assim: agora, Verônica, por favor, em todas as coisas, Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Muda por completo. Porque aqui, Deus não está manipulando as coisas. Aqui, as coisas não possuem uma inteligência própria. Aqui, Deus está se relacionando conosco. Aqui, Deus está agindo juntamente conosco. Não apenas por nós, mas junto de nós. Aqui, nós encontramos a beleza da fé cristã. A parceria, a comunhão divino-humana, humana-divino,
a corresponsabilidade. Nesse trecho, Deus não move as peças arbitrariamente. Nesse texto, nessa tradução, Deus nos convida a agir com Ele. Porque nós precisamos lembrar, essa configuração de existência não é plano de Deus. Deus não projetou esse mundo para nós. O que Deus projetou para nós foi a comunhão permanente e eterna com Ele lá. Lá, não aqui. Aqui é consequência de uma arrogância da humanidade, de olhar para Deus e dizer o seguinte: eu vou viver sem o Senhor. Como? Como que vamos viver fora da fonte da vida? Não tem como. O pecado original, a base de tudo aquilo que a gente conhece como crueldade, injustiça, perversidade, é uma. O pecado mãe, mater, de todo o pecado, inclusive os 7 pecados capitais, tem um pecado mãe, que é o orgulho. Orgulho. O pecado mãe foi dizer: eu vou viver sem o Senhor. A consequência de andarmos sem o Senhor como humanidade é tudo que nós denominamos como pecados, que na verdade são consequências do pecado. O pecado é um só, andar sem Deus. O resto é consequência disso. Então a injustiça, a maldade, prostituição, lascívia e tudo mais aí é consequência de uma vida não regida pela vontade de Deus. Então isso que a gente está vivendo não é plano de Deus. E aqui nós temos algo que inclusive foi entregue à humanidade lá no Éden. Está lá, tinha uma árvore e tinha uma outra árvore. Não foi feita uma armadilha, uma pegadinha. Deus coloca uma árvore no centro do jardim e fala para o casal o seguinte: não toca, se tocar vai morrer. Ele não camufla uma árvore no meio de todas as outras árvores e deixa lá para pegar sorrateiramente o desobediente, a desobediente, não. Ele falou o seguinte: vem aqui, ó, pode encostar em tudo, pode comer tudo, pode fazer o que quiser daqui para lá, mas não toca aqui. Se tocar aqui, vai morrer. Mas não põe cerca elétrica, não põe um cachorro de guarda, não faz nada. Ele diz o seguinte: não toca. E aí a narrativa bíblica diz que o primeiro casal vai em direção à árvore, toca, come e sofre a consequência da desobediência. Aí eu te pergunto: você acha mesmo que o que Adão e Eva fizeram pegou Deus de surpresa? Porque o texto diz que no final do dia, na virada do dia, o Espírito de Deus vai lá e pergunta o seguinte: vem cá, onde vocês estão? Estão atrás da moita. Gente, que surpresa. Não, ele viu a coisa acontecendo. E por que ele não interviu? Ele não interviu porque você tem que aprender a obedecer e me amar por vontade própria. Porque aí então há condições de aplicabilidade do que é chamado de justiça. Porque se eu faço algo que eu fui obrigado a fazer, como que eu vou pagar por algo que eu não mesmo queria fazer? Então a condenação deles qual foi? Vocês me desobedeceram, né? Morreu. Mas continuam vivos. Não. Morreu numa outra dimensão. Agora vocês vão sair da fonte da vida e vão viver nessa condição, agora experimentando o fator Cronos. E eu estou fazendo isso para o bem de vocês, sabe por quê? Porque tem uma outra árvore. Se vocês tocarem nessa outra árvore, vocês vão ficar assim eternamente. Então, sai. Vamos embora. Aí, tira. E o que a gente está vivendo desde então, esse caos, é aquelas vidas que saem e decidem viver fora da fonte da vida. E aí vem, agora, a videira verdadeira, a qual então, quando conectados nele, nós temos a fonte da vida, que é Cristo Jesus. E nós vamos sim contemplar essa segunda árvore no dia em que Cristo Jesus voltar para nos buscar, porque está lá. O Apocalipse registra essa árvore lá. Agora, enquanto isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que administrar nossas vidas, porque cá para nós, você hoje é a consequência das decisões que você tomou na sua existência. Toda a coleção de decisão que você tomou te trouxe até aqui. Algumas você sabe, se pudesse voltar. Se eu pudesse voltar.
Mas não pode, eu falo isso para o meu filho. Se tem um patrimônio que a gente não consegue reverter, é o tempo. Você está consumindo, você está perdendo. Então usufrua com sabedoria da vida que Deus te deu. E isso é importante para que a gente encare a vida como a vida é. Porque quando a gente vai andar diante da vida, nós vamos ser esbarrados pela injustiça, mesmo sem a gente pedir isso. Estamos colecionando escândalos mais escândalos, aberrações mais aberrações. Posturas que a gente fica imaginando assim, gente, o ser humano não é capaz de me surpreender, não é assim. É sim. Só que não tem nada novo sobre a face da terra, a gente vai lendo a história da humanidade, a gente é uma besta, há dentro de nós uma besta fera que todo dia se espreguiça para colocar para fora as suas garras. E nós é que temos que tomar a decisão, o que a gente vai fazer? Nós vamos decidir ser bons pais ou bons maridos, ou bons homens, ou bons cidadãos, boas mulheres, boas mães, boas esposas, boas cidadãs. É uma decisão, é uma questão de escolha. Honestidade é uma questão de escolha. A gente está dentro de uma sociedade captada pela corrupção. Para onde você olha, é corrupção e corrupção e corrupção. A lei da vantagem. Isso enoja, isso, sabe, faz a gente desacreditar cada vez mais. Mas a gente precisa se alicerçar em Cristo Jesus, entendendo que Ele está disponível para, juntamente conosco, ajudar a ordenar aquilo que está ao nosso redor. Porque se a gente encara uma tragédia com a postura do todas as coisas contribuem para o bem, a gente vai machucar o coração das pessoas. Então agora, quando a gente está diante da injustiça, diante da maldade, diante da tragédia, a gente não vai dizer mais. Imagina lá, nós passamos por isso aqui em Petrópolis, os efeitos colaterais de uma chuva torrencial que historicamente, vez por outra, nos alcançam. E aí está lá um pai em cima dos escombros que cobrem o corpo da sua esposa, dos seus filhos. Aí você abraça esse pai e diz o seguinte, fica assim, não, meu querido, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito. Cabe um negócio desse? A Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus fez isso, você não está entendendo nada, mas é para o seu bem. Como assim é para o meu bem? Eu não estou nem aí para esse Deus que você está me apresentando, numa boa, sai daqui. Porque eu não quero ouvir isso agora, a minha esposa está soterrada com os meus filhos ali. Muda. Você colocar o braço ao redor do ombro daquela pessoa e dizer o seguinte, tragédia. Tragédia. Não tem resposta, não tem palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há, acima de tudo isso, um Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, disposto a agir juntamente com aqueles que o amam para, no meio do caos, trazer à existência aquilo que é bom. E eu estou aqui para ser a extensão dos braços desse Deus, para dizer, você não está sozinho não, a gente está junto. Eu quero ser o abraço de Deus na sua vida, eu quero ser o recurso de Deus na sua vida, eu quero ser o consolo de Deus na sua história. Muda por completo. Porque Deus está na equação de forma adequada, correta, transformando você, transformando a mim como extensão do amor dele em tudo aquilo que a gente faz. Inclusive, essa é a nossa missão como igreja. Nós nos definimos com a missão de ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque nesse mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci e eu estarei com vocês. E juntos, nós vamos passar por esse negócio. Muda ou não muda por completo a nossa compreensão do texto e a forma como esse texto se aplica à nossa vida e a gente vive a nossa vida? Está claro? Então eu quero voltar com você a Pedro. Imagina se Pedro tivesse dito assim para Jesus, Jesus, se é o Senhor mesmo que está aí do outro lado, faz uma coisa. Eu quero que o Senhor transforme essa água em terra firme agora. Para eu poder ir ao teu encontro. Se o Senhor é realmente quem o Senhor diz que é,
Transforma agora essa água em chão firme. Jesus faz isso? Não. O que Jesus faz? Jesus não transforma a água em terra firme. Jesus capacita Pedro a andar sobre as águas. Porque Pedro não pediu para Jesus mudar a água. O que Pedro pediu é: Jesus, me autorize a andar sobre as águas. O que muda nessa história? É a água que muda? Não. A água continua instável. A água continua sendo água. O que muda nessa história? Pedro. O cenário é o mesmo. A circunstância não muda. Quem muda? Pedro. É a autoridade de Jesus operando em Pedro, fazendo com que Pedro encare a vida como ela é, agora autorizado e abençoado por Deus. Então grava isso no seu coração em nome de Jesus. A fé bíblica não exige que o mundo mude para a gente andar sobre ele. A fé bíblica é uma fé que transforma a gente para que a gente encare o mundo como ele é. Eu já disse isso aqui para vocês. E o meu papel, como pregador da palavra, é não manipular a palavra. É não adulterar a palavra. Porque eu terei que prestar contas a Deus por aquilo que eu entrego ao coração de cada um de vocês. Eu sei que eu poderia usar textos fora do seu contexto como pretexto e fazer essa igreja sair gente pelo ladrão, falando o que as pessoas querem ouvir, uma mensagem maculada por uma linguagem neurolinguística, usando recursos que os coachings da fé têm usado, falando o que as pessoas querem acolher nos seus corações, mas eu não farei isso. Eu tenho um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. E uma das coisas que eu tenho ensinado e vou continuar ensinando, enquanto Deus me permitir estar aqui e pregar isso para vocês, a oração não é um instrumento para mudar a situação, a oração é um instrumento para mudar o meu coração. Tem gente fazendo da oração um instrumento de boa cumba. Tem a macumba e tem a boa cumba, magia, feitiçaria, abracadabra. Isso é diabólico, isso não é bíblico. Porque a oração nunca foi um instrumento para mudar a situação. A oração é um instrumento de comunhão para transformar o meu coração. A oração que Pedro faz, ela tem como resultado uma transformação do seu coração. É Jesus fortalecendo Pedro para que Pedro encare a tempestade como ela está, para que então ele seja capaz, mesmo naquela situação torrencial de chuva, vento e mar bravio, andar por sobre aquela situação. Então grava isso. Eu já falei, inclusive, uma outra narrativa bíblica também torrencial, em que Jesus está no barco com seus discípulos, singrando o mar da Galileia, como outros barcos naquela noite, que são alcançados e alvejados por uma forte tempestade. Agora, olha que coisa interessante. Jesus está no barco. E o barco continua sendo alvejado pela tempestade, mesmo Jesus estando no barco. Tem uma música, lá da época do Sandro, que diz assim: com Cristo no barco tudo vai, vai, vai. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Muito bem, vocês acabaram de revelar a idade de vocês. A gente precisa crescer e amadurecer. Sabe por quê? Porque eu cantei junto com o Sandro lá no berçário essa música. Só que a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai descobrindo o quê? Com Cristo no barco, PC, vai tudo muito bem, mas nem sempre passa o temporal. Nem sempre passa o temporal. Nem sempre passa o temporal. A gente precisa amadurecer na fé. Lembra de Paulo?
Senhor, esse espinho está me incomodando. Tira. Qual que é a resposta que Paulo recebe de Deus? Não. A minha graça te basta, bonitão. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa entender quem você é e quem eu sou. E é por isso que, no meu entendimento, eu já falei isso aqui para vocês, o maior milagre naquela noite, no Mar da Galileia, não foi Jesus se levantar, como registrado pelos evangelhos, e dizer, olha ventos, parem, olha mar, pare. Não, não foi esse o maior milagre. O maior milagre naquela noite foi, em meio à tempestade, Jesus está dormindo, a ponto de incomodar os discípulos assim, o senhor está de brincadeira comigo? O senhor não está vendo a água batendo aqui sobre esse barco, e o senhor tirando um cochilo no meio da tempestade? E aí ele elegantemente levanta de novo e fala assim, gente do céu, vocês estão perdidos. Eu tô há 3 anos conversando com vocês estão vendo as coisas acontecer, vocês não têm fé. Fé é acreditar que eu posso, fé é acreditar que eu acredito em vocês, e fé é acreditar que abençoados por mim e autorizados por mim, vocês também podem, gente. Então, para vocês ficarem mais calmos, para vento, para a tempestade. Mas qual que é o maior milagre naquela noite? Que é o milagre que Jesus quer fazer na gente. Jesus não quer necessariamente nutrir no nosso coração uma expectativa antibíblica de que as circunstâncias vão mudar, porque não vão mudar. Se eu pegar um pedaço de pau e correr atrás do André e dar uma paulada nele, vai machucar. Aí tem gente que acredita que não, eu vou pegar um pau, aí esse pau vai se transformar no algodão e vai fazer carinho na cabeça do André. Gente, não, nós estamos dentro de um lugar chamado atmosfera, não é espiritosfera. Existem leis que regem isso aqui. Porque, numa boa, se assim fosse verdade, para que você tranca a porta da sua casa? Nós estamos dentro de uma realidade, precisamos encarar essa realidade, entendendo que o maior milagre que Deus pode fazer em nós é em nós. É dar a nós a condição e a competência de dormir no meio das tempestades. E quando a gente ressignifica isso, a gente muda a maneira como a gente percebe Deus e como a gente se relaciona com Deus. Como a gente percebe Deus e como a gente se relaciona com Deus. Como a gente vai entendendo a participação de Deus na nossa vida. A nossa experiência de oração, agora então a oração não é mais um instrumento para eu tentar manipular Deus, o coração de Deus, para que Ele altere a situação, não. Agora a oração é um instrumento para que em comunhão com Deus o meu coração seja transformado, eu seja fortalecido para eu encarar a vida como a vida é. Com a sua injustiça, com a sua contingência. Porque no período em que nós estamos aqui, dezenas de crianças foram abusadas sexualmente no Brasil. A cada 13 minutos, uma criança é abusada. E isso com dados que são anunciados. Isso com aquilo que é denunciado. A cada 4 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. O número de homicídios no nosso Brasil tem aumentado significativamente. 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. Essa é a vida. Estamos aí, passando por uma crise política e econômica. Um cenário de instabilidade global. Governantes que, se der a louca, apertam um botão e acaba com o planeta. É nisso que a gente está inserido. Mesmo depois de passar por uma pandemia em que cada um ficou tentando sobreviver. Essa é a vida como ela é. E a gente está aqui, precisa viver essa vida e, sobretudo, ser igreja em meio a tudo isso, mostrando que existe Deus sim, Deus está conosco sim. E vai nos ajudar a passar por isso sim, por quê? Porque como a gente compreendeu, fé é crer que Deus pode, fé é crer que Deus acredita na gente, fé é crer que autorizados, abençoados por Deus, nós também podemos. Podemos o quê? Podemos encarar a vida como ela é, porque o Senhor está com a gente. O Senhor está com a gente, é por isso que a gente não é paralisado pelo medo. É por isso que nós não nos entregamos derrotados diante das circunstâncias, porque nós cremos que Deus está conosco. É por isso que mesmo quando os ventos vêm na nossa direção e sacodem o nosso barco, mesmo quando as águas tentam destruir a nossa embarcação, ainda assim nós nutrimos o nosso coração esperança, porque nós sabemos que aquele que está conosco é maior do que a circunstância, e Ele disse que estaria conosco sim. É por isso que a gente levanta e a gente segue, é por isso que a gente se reúne aqui, é por isso que a gente ama Jesus Cristo,
É por isso que a gente declara que Deus é o nosso Pai. É por isso que nós nos arriscamos, é por isso que nós tentamos, é por isso que a gente levanta e vai viver a vida. Porque a gente sabe que há um Deus conosco. Nós cremos que Jesus pode, nós cremos que Jesus acredita que a gente pode. E nós cremos que Jesus, abençoados por Jesus, autorizados por Jesus, nós também podemos. Não foi isso que Paulo disse? Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está dizendo tudo eu posso fazer do jeito que eu quiser. Tudo eu posso porque eu sou capaz. Ele está dizendo o seguinte: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso com Deus agindo em mim. Aí eu posso. Com Deus eu encaro o que for. Com Deus eu encaro a situação, seja ela qual for. Por isso eu orei com você no início dessa celebração. Mesmo não sabendo o que você está passando, eu sei o tamanho de Deus. E eu sei a capacidade que Deus tem, por graça, por bondade, por misericórdia, habilitar você a passar por isso aí sim. Porque Ele é maior do que isso. Então pode ser que você esteja singrando um mar bravio em meio a ondas e ventos fortes. E em meio a tudo isso, meu convite para você nessa manhã é que você abra os seus ouvidos e ouça Jesus dizer o seguinte: vai, eu estou contigo. Avance, eu estou contigo. Acredite na minha graça, acredite no meu poder, acredite na minha misericórdia, acredite na minha bondade, acredite na unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E se em algum momento nessa travessia você afundar, fica tranquilo, não se atemorize. Eu estarei lá com você e vou te levantar. Por quê? Porque é possível sim, em meio ao mar, afundar. Mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará lá comigo. Então, em nome de Jesus, vá. Mas vá com Ele. E pronto para ser surpreendido por Ele. Porque pode ser que em algum momento, autorizado e abençoado por Ele, Ele te habilite a andar sobre as águas. E aí você vai fazer isso, não olhando para os ventos e para os mares, mas com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, dando graças a Ele, dando glórias a Ele, de modo que as pessoas, quando olharem para você, possam perguntar: como assim? E você fala o seguinte: não tem outra resposta, é Jesus em mim. É Jesus em mim. Então vá viver o surpreendente de Deus. Não é isso que a gente está fazendo? Estamos aí na nossa 35ª devocional. Uma jornada surpreendente, porque não tem como andar com Deus e não ser surpreendido por Deus. Não tem. E as surpresas que Deus tem para nós são maravilhosas. E é isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Então a minha oração, o desejo do meu coração para você nessa manhã é: vá com fé, vá com coragem, porque o Senhor é contigo. Por onde quer que você andar, o Senhor é contigo. E eu queria orar por você e orar com você nessa hora. Mas eu queria dar a você a oportunidade de responder aquilo que Deus falou com você nessa manhã, porque eu tenho certeza de que Deus falou alguma coisa com você. Então, aí onde você se encontra, reaja diante daquilo que você está enfrentando e diante daquilo que Deus falou com você, reaja. Mas reaja sabendo que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Peça aí: Deus, eu quero ressignificar na minha mente, no meu coração, os desígnios do Senhor, os propósitos do Senhor, a palavra do Senhor, para que eu consiga enxergar de forma adequada a vida e entender que não são todas as coisas que agem para o bem daqueles que amam a Deus, e não necessariamente que Deus age em todas as coisas, mas eu queria experimentar isso, um Deus que age juntamente com aqueles que o amam, para trazer em meio à desordem, em meio ao caos, em meio à dor, em meio à injustiça, aquilo que é bom. Porque eu tenho entendido que viver essa vida é um grande desafio.
Porque essa trajetória é marcada por contingências, por dores, por perdas, por lágrimas. Mas eu sei que, fortalecido pelo Senhor, mesmo que as circunstâncias não se alterem, o meu coração pode ser transformado, fortalecido. E aí eu sou capaz, de mãos dadas com o Senhor, encarar a vida como a vida é. Então peça aí: Deus, eu quero encarar a vida de mãos dadas com o Senhor, com a bênção do Senhor, autorizado pelo Senhor, porque eu aprendi nessa manhã que assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, que o Teu Espírito Santo complete em nossos corações a Tua palavra, para que entendamos os propósitos do Senhor para nós, de modo que vivamos a nossa vida como ela é, certos de que nós não estamos entregues ao acaso. Não, o Senhor está de braços abertos, nos convidando, dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tragam o seu fardo pesado, peguem o meu fardo que é leve, e façam prova de mim, porque eu prometi que estaria com você todos os dias da sua vida. Certos de que nessa vida nós seríamos marcados por injustiças, por tribulações, mas de que não deveríamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Que essa verdade encontre espaço no nosso coração, germine na nossa alma, frutifique na nossa mente, para que vivamos de forma adequada, sendo alcançados, transformados, fortalecidos e guiados pelo Teu Espírito Santo. Seja a situação qual for, mas certos e seguros de que o Senhor estará ali conosco. E mesmo quando afundarmos, a Tua mão bondosa estará estendida a nos soerguer, a nos colocar em pé, para que através da nossa vida o Teu nome seja glorificado. Que isso seja real na vida, na história, na família de cada um de nós que estamos aqui, para o nosso bem, mas sobretudo para louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.